Olá, como vai? É um prazer estarmos aqui para a gente conversar sobre a Palavra de Deus mais uma vez nessa semana. Muito bom, né? Que alegria, né? Estarmos falando sobre as coisas do alto, sobre as coisas de Deus. Então é sempre muito bom, né? Hoje nós vamos estar falando mais uma cura do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar discorrendo sobre o livro de Lucas, no capítulo 8. E a gente vai, é curioso que duas intervenções de Cristo, uma na sequência, mas a gente vai explorar mesmo, é só uma, né? Aqui tem duas intervenções dele, uma logo a seguir. Então, o título da mensagem de hoje seria sobre a ressurreição da filha de Jairo, né? Então, essa história, ela tem um pedacinho que começa, tem uma intervenção de um outro fato, e depois ela continua, né? Então, onde está escrita essa história, né? Da cura ou da ressurreição da filha de Jairo. Então, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Na Bíblia registram 3 ressurreições, né, que Jesus promoveu. Desculpa, né? Mas no caso, Jesus fez muitos sinais na Bíblia, ele curou muita gente, mas eu estou falando de registros, né? Então tem 3. Teve Lázaro, né? Teve lá em Naim, né? Aquele menino, né? E teve também esse caso aqui da filha de Jairo, que era, aqui o trecho, ele está nos versículos, ele começa falando nos versículos 40 até o 42 do capítulo 8 de Lucas, né, onde nós estamos. Depois ele vai continuar no versículo 49 até o versículo 56, porque no meio tem um acontecimento, né? Então a gente vai falando, no meio a gente conta o que aconteceu então nessa história, e a gente vai fazendo aplicação para os cristãos, para as pessoas do mundo, do mundo de hoje, o que nós podemos tirar de proveito para nossas vidas, ok? Então é o seguinte, nessa reflexão fala assim, ó, ao regressar a Jesus, versículo 40, tá? Do capítulo 8 de Lucas. Ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então, aqui já diz alguma coisa. Então, o que está dizendo? Está dizendo que quando Jesus chegou, onde chegou, a multidão estava esperando com muita alegria. Por quê? Porque a multidão via os sinais que Jesus estava fazendo. Gente, é sempre bom mencionar o seguinte, Jesus curava, né, os doentes, mas Jesus ele levava a palavra. Por exemplo, quando a gente lê Marcos capítulo 1, versículo 21 ao versículo 28, e no mesmo livro de Evangelho de Marcos, capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 6, você pode conferir aí, a gente vê Jesus atuando aonde? Na sinagoga. Uma das passagens, Jesus está na sinagoga e se manifesta um demônio, né? Você vê que os demônios estão presentes no mundo espiritual, acompanhando os acontecimentos né, com interesse, principalmente no mundo espiritual, viu, gente? E tudo que vai te aproximar, te distanciar de Deus, vai impedir que você se aproxime de Deus, os demônios estão interessados. Tanto é que nesse capítulo 8, se você ler ele todo, capítulo 8, você vai ver que Jesus conta a parábola do semeador no início. Ele fala que na parábola do semeador, ele vai dizer, e vai explicar também essa parábola. Logo no início, no versículo 4, até o versículo 15 do capítulo 8, ele fala. E aqui, o que ele diz? Ele diz que algumas das pessoas que o semeador saiu, quando ele usou a linguagem do semeador, que sai semeando, né? Semeando as sementes. E ele fala que, quando ele vai explicar para os apóstolos, ele fala o seguinte, olha, no versículo 12, capítulo 8, viu, gente, de Lucas. Nós estamos no versículo 12 aqui. Aqui caiu à beira do caminho, são as que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Olha que coisa terrível o trabalho do diabo, né? Então, assim, você ouve a palavra de Deus, já é difícil ouvir a palavra de Deus, né?
As pessoas têm tantas coisas que atrapalham. Então está falando aqui no versículo 12 que o diabo vem e arrebata essa sementinha. Ou seja, aquilo que você ouviu que está germinando no seu coração, ele tenta desviar. Não, vamos fazer outra coisa. Não vou meditar nisso que eu ouvi, não. Vamos envolver com as coisas dessa vida. Né? O que atrapalha o homem de aproximar de Deus, gente, é o interesse das coisas seculares desta vida. Okay? Quando Jesus estava com Marta e Maria, uma sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. A outra falou: Senhor, eu estou trabalhando aqui em casa, eu estou envolvido com os afazeres e a minha irmã não me ajuda. Peça ela que me ajuda. O que Jesus falou? Jesus falou: o que Jesus falou? Jesus falou assim: olha, a sua irmã escolheu a melhor parte. Como é que eu vou impedir? Entende? Então, ela escolheu ouvir o mestre. Então, é necessário parar um pouco do que a gente está fazendo, parar e dedicar um tempo às coisas espirituais, às coisas do alto, para a gente conhecer a Deus, conhecer a Cristo, que é a revelação de Deus aos homens, crer no Senhor Jesus Cristo, orar ao Senhor nos quartos, ajoelhar, abrir o coração, falar o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, louvar a Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos. É preciso viver uma vida de comunhão, gente, com Deus, porque senão, no final, nós vamos ver que nós corremos atrás do vento, porque a nossa passagem aqui ela é curta, né? Agora eu lembrei do versículo de Marcos, fala assim, né? Quando o homem falou que ia juntar as celeiras, juntar as coisas, para ter muitos bens, para viver muitos anos, aí Jesus falou, ele cita a parábola, ele fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens feito? Para quem será? Quem ia pedir a alma? Deus, né? E ele fala assim: a gente não deve temer os homens, não, a gente está tão envolvido em política, coisas dessa vida, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Gente, Deus está no controle final de tudo. Né? E a Bíblia fala que a gente deve temer, não é as autoridades, é os políticos que estão fazendo coisa errada. A gente deve temer a Deus, que depois de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. É isso que a Bíblia fala. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, eu chamo a atenção da importância de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, porque ela é o alimento para o seu espírito. Se você não estiver se alimentando das coisas espirituais, da palavra de Deus, você vai estar alimentando a sua alma com outras coisas que não agradam a Deus. Então, no início do capítulo 8, versículo 12, fala de vários tipos de pessoas. Então, o semeador é aquele que está divulgando o evangelho, pregando a palavra. E existem 4 tipos de corações, você pode ler lá. E, né, não é o assunto de hoje, mas um deles é esse, que o diabo arrebata a sementinha lançada para essa pessoa não deixar germinar, gerar fruto e ela ser salva. Isso é muito sério, isso é muito importante. E tem os outros 3 tipos de coração que você devia ler lá depois na sua Bíblia, no capítulo 8 de Lucas, para você ver quem é o tipo de gente. É só um dos 1/4, é só um que dá ouvido à palavra. Os outros acabam ficando pelo caminho, tá? Chama atenção dessa questão, né? Ajeitando aqui a câmera, chama atenção dessa questão. Então, tomemos cuidado com as coisas de Deus, é muito importante, é muito sério. Então, no capítulo 8 aqui, no versículo 40, a gente tem que Jairo, a filha dele estava muito doente. Jairo era o líder da sinagoga. Como eu citei Marcos, eu já citei Marcos, em Marcos, eu citei que aconteceu em Marcos, que Jesus, lá em Marcos, eu citei que ele, lá em Marcos, Jesus esteve na sinagoga, no capítulo 1, versículo 21 a 28, e no capítulo 3, versículo 1 a versículo 6. Primeiro ele expulsa demônios, depois ele faz um sinal no homem que estava com a mão ressequida no sábado. E aquelas pessoas que estavam na sinagoga, no capítulo 3 de Marcos, versículo 1 a 6, eles ficavam olhando se Jesus ia curar no sábado. Jesus, antes de curar, perguntou assim: o que é mais importante? Né? O que é mais importante? Né? Fazer o bem ou o mal? O sábado foi criado por causa do homem ou o homem por causa do sábado? O sábado, gente, foi criado para o descanso do homem. Né? Jesus que é o criador do sábado, ele como Deus. Né? Então, isso chama a atenção da questão de tradições que nós seguimos, que você pode estar seguindo e que não traz nenhum benefício.
que não está na Bíblia, tradição dos homens. Tome cuidado. Veja se algumas coisas que você está fazendo, alguma penitência, algum sacrifício, se é tradição dos homens para agradar a carne, né, os sentidos, ou se é bíblico, se a palavra de Deus manda fazer. Tá? Deus está mais preocupado, no capítulo, se não me engano, 15 de 1 Samuel, verso 22, em que obedeça a sua palavra, mais do que sacrifícios. O homem gosta de fazer sacrifício de justiça própria. Deus quer a nossa obediência, ok? Jesus não veio procurar gente perfeita. Jesus veio procurar pessoas que tivessem fé. Jesus elogiava a fé das pessoas. Fé em quem? Você tem fé? Fé nele como seu Salvador. É a única coisa que nós podemos dar a princípio para Jesus e para o Pai, ou para o Pai, é demonstrar a nossa fé no Filho, em Cristo, que é o Salvador que veio morrer pelos nossos pecados. Ele quer a nossa fé incondicional em toda e qualquer circunstância. E isso é que Jesus, lê os evangelhos, você vai ver que ele repreendia no homem a falta de fé, ok? Então, é importante pensar nisso. Mas e as boas obras? As boas obras, desculpa, acompanham depois. Então, depois que você crê em Jesus, reconhece como seu Salvador, o que vai acontecer? Você vai querer agradá-lo, viver para servi-lo. Aí sim vai acontecer de você produzir frutos. Mas quem não reconheceu Jesus como seu Senhor, seu Salvador pela fé, não pode produzir fruto. Né? João capítulo 3, ele fala com Nicodemos, no capítulo, versículo 15, 16, 17, 18, importa-vos nascer de novo, né? Temos que nascer de novo, nascer o Espírito de Deus que promove. É uma coisa assim interessante, que é, você aceita Jesus como seu Senhor, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, busca Ele, e por outro lado, Deus te salva. Então, nessa passagem, a gente tem essa passagem no início, no capítulo 8, versículo 40 a 42, eu comecei a ler, mas no meio do versículo 43 ao versículo 48, tem aquela mulher do fluxo de sangue. Né? A mulher do fluxo de sangue, ela tentou de todos os recursos, olha o sentido espiritual, ela tentou de todas as formas, com o seu fluxo de sangue que ela tinha, uma hemorragia, né? Que ela tinha, tipo uma espécie de menstruação, que não parava de sair sangue. Sangue é vida, né? E a mulher não conseguia. O que ela fez um dia? Já gastou todo o seu dinheiro com o médico. Isso fala dos nossos recursos para sarar a nossa doença da alma. E ela falou, eu vou tocar nele. Então, no meio da multidão, Jesus está indo na casa de Jairo. Ela vai e toca em Jesus, com fé. Olha a fé. Então, Jesus, o que Jesus vai falar com a mulher nesse capítulo 8? E ele fala assim, versículo 48, ela toca e sai poder de Jesus. Jesus percebe. Aí ele fala, gente, quem me tocou? Alguém me tocou? Os discípulos falam assim, Senhor, está espremendo a multidão, como é que você fala quem me tocou? Jesus fala, não, de mim, só o poder, alguém me tocou. E a mulher vai percebendo que não podia esconder mais, né? Que ela tinha sido curada. Naquele instante ela vai, se ajoelha diante de Cristo, no sentido de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Olha a submissão. Olha o símbolo aí no capítulo 8, versículo 43 ao 48. Então, o que ela faz? Ela vai e ajoelha aos pés de Jesus e fala assim, fui eu. Jesus vai e fala com ela assim, vendo a mulher que não podia ocultar-se, versículo 47, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Olha que interessante. Então lhe disse, o que Jesus falou para a mulher? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O mais importante não é a cura do corpo, é a cura da alma. Jesus falou, a tua fé te salvou. Olha o passo do homem, o homem vai tocar em Jesus. Quando você lê a outra história, continuando no 49, você vai ver que a menina morreu. Né? Aí fala assim, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Então, o chefe da sinagoga, né, que era Jairo, é um líder, ele foi a Jesus, e a Bíblia fala que ele prostrou-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa,
porque sua filha de 12 anos estava muito doente. Então ele se prostrou. Isso significa que reconheceu a divindade de Jesus. Você reconhece a divindade de Jesus como Senhor e Salvador? Você segue a Ele? Né? E o que acontece? Prostrou-se também. Então era um homem de grande poder, era um homem de influência, um fariseu provavelmente, chefe da sinagoga. E aí diz o seguinte, que alguém vai e fala para ele, olha Jairo, sua filha já morreu no 49. Né? Eu li, foi no 41 que fala que ele se prostrou. Então no 49 alguém falou, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Né? Então o que acontece? Mas Jesus, ouvindo isso, ele disse o quê? Não temas, crê somente e ela será salva. Então a palavra de Jesus para você é o seguinte, qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema? Não temas, crê somente. A salvação, ela é pela fé, não de obras para que ninguém se glorie. Em fé em quem? Em Jesus. Jesus fala em Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus que pode nos salvar. Por quê? Porque ele é Deus, encarnado. Né? Então ele falou assim, o que Jesus falou? Jesus falou para aquele homem que não tinha fé? Não, ele falou para Jairo que tem fé. Você tem fé? Jesus falou, não temas, crê somente. E Jesus seguiu com ele. Olha a passagem que está dizendo. Então, tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Então, entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Aquelas pessoas que estavam chorando, muitos ali, eram planteadores profissionais. Quando a gente lê a passagem equivalente em Marcos, em Mateus, a gente vê que eram pessoas que pagavam, isso era comum antigamente, as pessoas recebiam para chorar, dar volume, mostrar que era querido. Os ricos principalmente faziam isso. Né? Então, o que Jesus fala? Aquelas pessoas do oba-oba, as pessoas que queriam ver. No início eu vi que as pessoas estavam alegres, vai ser 40, porque viram Jesus. Mas você fica alegre quando você vê falar da palavra de Jesus? Mas essa alegria sua é uma alegria porque a palavra é bacana, interessante, mas e o compromisso com Ele? Você quer compromisso com Ele? Porque muitas vezes, gente, a multidão acompanhava Jesus só para ver milagres e sinais, para satisfazer o ego, satisfazer uma curiosidade. Mas fala que Jesus não deixou as pessoas ali participarem. Falou, vamos lá para dentro. Levou só 3 discípulos com ele e os pais. E pegou na mão da menina e falou, menina, né, levanta-te. Voltou-lhe o espírito imediatamente. E Jesus falou, dá a ela algo de comer. Porque Jesus é sábio. Então a salvação não é oba-oba, não é farra, não. Salvo, trouxe a vida de volta, aí ele falou, dá ela de comer, porque ela já estava com muita fome, ela já estava doente, ela veio de doença, de dias provavelmente sem comer. Então, aquele oba-oba, aquela algazarra, aquela choradeira lá fora de profissionais, ficou lá fora. Jesus falou, não é ninguém contais. Então, é claro que mais tarde, para os pais ter tranquilidade, mais tarde as pessoas iam saber. Né? Então, gente, eu queria chamar a atenção dessa questão do seguinte, aquela mulher de fluxo de sangue ficou 12 anos sofrendo. A mulher ficou 12 anos sofrendo, que parou Jesus no caminho. Né? E a menina tinha 12 anos. Então 12 lembra os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, lembra os 12 apóstolos. Então 12 é um número simbólico de Jesus relacionando com os homens. Jesus salvando os homens. Jesus lidando, Deus lidando com o homem. Deus buscando o homem para si. Então esse 12 da mulher de 12 anos sofrendo, da filha de 12 anos morrendo. E a salvação, a vida, ela só é possível, a vida espiritual, a salvação da nossa alma, no encontro com Jesus. Seja da mulher do fluxo de sangue que vai até ele, e seja da pessoa que Jesus vai até ele. Então seja você indo a Jesus, ou Jesus vindo a você, só Jesus que pode trazer a salvação. Esse aqui é o sinal, esse aqui é o significado do 12 que a gente vê aqui,
ok? Então o 12, o número tem esse significado, né? Então, continuando no nosso raciocínio, nós podemos ver o seguinte, que aqui, aquele homem, aquela menina, né? Jesus falou, falou da menina assim, olha, no final ele falou assim, olha, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Né? Então ele tomou ela pela mão e disse em voz alta, menina, levanta-te. Olha que coisa interessante. Então Jesus salvou, né, aquela menina. Não temas, crê somente e ela será salva. Então a salvação vem pela vida que Jesus traz. A salvação, ela só é possível quando o Senhor Jesus traz a vida de volta. E Ele quer hoje te salvar. Se você não conhece Jesus como seu Salvador e Senhor, hoje é o momento. E é interessante a gente pensar numa passagem parecida com essa. Qual passagem? Na passagem do capítulo 11 de João, eu já comentei sobre isso. Quando Jesus demora 4 dias ainda, ele sabia que Lázaro tinha morrido. E quando Jesus está vindo lá, as irmãs de Jesus, porque Lázaro era muito próximo de Jesus e as irmãs dele, Marta e Maria, né? Então ele falou, Senhor, né? Se o Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou, isso é para se manifestar a glória de Deus. Então, às vezes, e Jesus falou assim, essa morte é para que a glória de Deus seja manifestada. Ou seja, para que as pessoas conheçam que o poder de Deus atuando ali na morte daquele Lázaro. Porque Jesus ia ressuscitá-lo. Né? Foi a única passagem que Jesus chorou, abertamente falando. Jesus chorou outras vezes, né? Mas fala diretamente, fala que quando Jesus viu as irmãs dele chorando, Maria chorando, Jesus ficou assim, muito agitado em espírito, né? E Jesus chorou. Né? Aí Jesus falou assim, tira a pedra. Tiraram a pedra e Jesus gritou. E primeiro ele agradeceu a Deus, Senhor, porque ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, eu já sabia que o Senhor ia fazer isso, é para que eles vejam, nós já tínhamos combinado isso, o poder de Deus, para que eles vejam. Jesus bradou em alta voz, eu fico muito emocionado nessa passagem, quando ele diz assim, Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu. Então, Jesus vem libertar, Jesus vem trazer vida espiritual, Jesus veio trazer salvação, é isso que Jesus veio trazer, na minha casa, na sua casa. Todas as pessoas que viam Jesus, Jesus ouvia, Jesus curava. Então, toda pessoa que vai a Jesus, Jesus recebe. E sabe? Então, Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim, né? Lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou justo, que sou manso e suave, e terei descanso para as vossas almas. Né? Então é o seguinte, Jesus é manso. Né? Então é o seguinte, você quer tirar o seu jugo que você carrega e trazer o de Cristo? Né? Eu quero. Né? As pessoas vão te ridicularizar. As pessoas riram aqui quando Jesus falou, mas que riso triste, né? Isso é um riso de dor. Tem uma passagem da Bíblia que fala que até no riso há dor. Né? Riram no desespero. Por quê? Porque eles não tinham esperança. Mas eu tenho esperança. Você tem esperança? A fé produz esperança. Produz experiência e a experiência produz esperança. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 4. Entende? Então, nessa vida de sofrimento, Deus nos traz a paz em Cristo, nos traz alegria, nos traz esperança. E o que agradava a Jesus era o quê? Era a nossa fé. Né? O que agrada a Jesus, Jesus fez sinais, não teve um momento que ele falou assim, olha, se vocês não creem em mim, creem pelo menos pelos sinais que eu faço. Né? Pelo menos pelos sinais que vocês estão vendo. E muitas pessoas viram sinais e não creram em Jesus. Que situação triste, né? Então lembre-se, Satanás tira a sementinha que está lá no coração para as pessoas não crerem. Os cuidados desse mundo, os espinhos, né? Na passagem do capítulo 8, no início aqui, fala que é os cuidados desse mundo, o amor por esse mundo, né? O apego às coisas materiais, o apego a esse mundo. Você tem que avaliar. Né? Você vai fazer um negócio, você não avalia? Eu te pergunto, o que é mais valioso para você? Jesus falou, quem ama essa vida mais do que a mim não é digno de mim. Né? Quem perder essa vida por causa de mim
né? Ele está falando dos prazeres, né? Desse mundo, a busca por ganância, por dinheiro, por poder, por fama, né? Por sexo, por tanta coisa passageira, entende? Então, os prazeres dos sentidos, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Então, assim, os sinais de Jesus, que Jesus fez, foi para mostrar que aquele ali era o Messias do capítulo 22 de Salmos, o Messias do capítulo 53 de Isaías, o Messias do capítulo 22, aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac, capítulo 22 de Gênesis, era ele. Que os judeus não reconheciam Jesus. Sim, aquele cordeiro, aquele Messias que foi anunciado antes, era ele. Mas como é que ele prova isso? Através dos sinais. Dos sinais, né? Você lê, por exemplo, Isaías, se não me engano, capítulo 9, que fala, né? Que ele veio fazendo sinais. E tem Isaías 60 e poucos, que eu não lembro agora, acho que 61, 1 e 2, fala que ele viria, o Messias viria fazendo sinais, o Messias viria curando os enfermos, os cativos por Satanás. Está lá em Isaías, confere lá se 61 mesmo, que eu estou falando de improviso. Mas a verdade é que Jesus veio trazer salvação a todo aquele que crê, né? Você deve crer em Jesus e ler a Escritura todos os dias, Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, vai lendo. Você lê a Escritura, o que está falando em Romanos? Que é a leitura da Bíblia que faz com que você tenha fé. Leia a sua Bíblia para você crer em Jesus, para você apostar no bom sentido da palavra, para você escolher viver com Jesus todos os dias, que vai ser a melhor escolha que você vai fazer na sua vida, porque um dia, lá na glória, eu e você, nós vamos estar lá louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Para todo sempre, nós seremos uma vez para sempre irmãos. E não há alegria maior, prazer maior, satisfação maior do que estar com Jesus um dia para todo sempre. Mas você deve estar com Jesus agora, preparando para estarmos com Ele no futuro para sempre. O estar com Jesus é agora, né? A salvação acontece agora pela fé. Reconhece que você é pecador, se arrependa, se prostra diante de Jesus como a mulher do fluxo de sangue, como o grande Jairo, o homem famoso que se prostrou diante de Jesus, reconheceu que Ele era o Senhor, Ele era o Salvador, ok? Que Jesus te abençoe, te dê a paz, que você possa entender e que você possa, mais do que rápido, mais do que urgente, buscar o Senhor Jesus. Tem um versículo que fala: buscai-o enquanto está perto, né? Enquanto você está vivo ainda, né? Buscai-o enquanto é o dia de hoje. Eis o dia sobre modo oportuno. Que dia que é? Hoje. Busque o Senhor Jesus, né? Esqueça esse mundo de trevas, esqueça a política e saia de guerras e contendas. Volte para Jesus, para um dia nós estarmos junto com Ele na glória eterna, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.